Então, vamos voltar aí à nossa tabelinha. Eu, como estou aqui no slide, né, eu vou ter que fazer aqui uma adaptação, ó. Então, vamos continuar resumindo. Agora, você vai resumir tudo que você aprendeu no vídeo anterior, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, função sintática, eu vou ter que repetir aqui em cima, você não precisa repetir, porque você já tem isso daí. Eu é que estou tendo que fazer de novo. Para cada função sintática, a gente vai colocar o conceito, aí depois a gente vai dizer se vem ou não com preposição, aí depois nós vamos identificar a classe gramatical, e aí depois nós vamos dar um exemplo, tá? Classe e exemplo, tudo bem? Não parece adolescente, sei lá, aquela brincadeira que a gente fazia lá de fruta, objeto, cor, ó. Função sintática, então vamos embora. O que você estudou comigo no vídeo anterior? Nós começamos, então vamos preencher juntos, vamos lá. Nós começamos pelo adjunto adverbial, tudo bem? Então, ó, continuando a tabela, deixe-me só olhar a tabela anterior. O adjunto adverbial é o nosso número 6, tá bom? Então, ó, eu tô começando aqui, mas na verdade estou continuando, tá? Então, vamos para a sexta função sintática, que é o adjunto adverbial. Então, vem, ó, adjunto adverbial. Vem comigo. É isso mesmo. Dei uma olhada aqui no chat, tá? Para ver se eu falei o nome certo, tá? E você tá falando que é a dedonha. A dedonha é ótimo. Cada um chama de um nome, né? O outro tá falando stop, stop, stop. Meus filhos falam stop. Não. Na minha época não era stop, não. É que esse jogo, ele se internacionalizou, tá? Na minha época era dedanha. Ó, professora, na oração, o menino inteligente chegou, o adjetivo inteligente não vai ser predicativo do sujeito, por qual motivo? Diego, eu volto a falar disso. Eu volto a falar porque a gente ainda não estudou predicativo, mas eu vou te responder rapidamente. Ele não é predicativo porque ele não indica estado. Ele não, se você colocar, a frase já está na ordem direta. Não é estado, não é como se eu dissesse, o menino chegou e estava inteligente. Então, para ser predicativo, ele teria que indicar um estado. E ele não é um estado, ele é uma característica do menino, entendeu? Por isso que ele não é predicativo, tá? Tá bom, bora lá. Stop, adjunto adverbial. Adjunto adverbial, na função sintática, qual é o conceito dele? Qual é o conceito do adjunto adverbial? Ele se refere a verbo, lembra? Aproveite que isso é um resumão para você não perder a sanidade nas questões e nos exercícios que virão. Então, ó, refere-se a verbo, refere-se a adjetivo ou a outro advérbio, tudo bem? Então, o adjunto adverbial, ele se refere a verbo, adjetivo ou a outro advérbio, tá bom? E, o que mais? Ele vem com preposição? Ele pode vir com preposição. Ele pode vir com preposição? Ó, pode vir, se for uma locução adverbial. Quando ele vem sob forma de locução adverbial, ele vem com preposição. Tudo bem? Você vai ver já já os exemplos, tá? Tá. Quem é o adjunto adverbial na classe? Então, vou te dar agora os exemplos. Se eu digo assim, ó, ele chegou cedo. Ou ele chegou pela manhã. Quem é o adjunto adverbial na classe gramatical? Quem é o adjunto adverbial? O adjunto adverbial na classe gramatical, ele pode ser o advérbio, se ele for uma palavra só, como é o caso do cedo, ou ele pode ser uma locução adverbial. Então, na classe gramatical, ele é o advérbio ou a locução adverbial, tá bom? Tudo bem? E é por isso que ele pode vir com preposição ou não, porque quando ele vem sob forma de locução adverbial, ele é preposicionado.
Então, por isso que quando eu coloquei aqui, você entendeu? Essa ficha caiu para você? Ele vem com preposição? Ele vem com preposição? Pode vir, quando ele vem sob forma de locução adverbial. Uma outra coisa que eu queria colocar aqui do adjunto adverbial é que ele indica circunstância, para você não esquecer, né? Ele indica circunstância, tá? Não esqueça isso não, vou escrever que é para você não esquecer. Pronto, a gente está fechando a análise sintática neste vídeo, mas a gente está fazendo um resumão colinho. Primeiro colo, depois a parede. 7, vem comigo. Adjunto adnominal. Não subestime a tabelinha não, que você vai precisar dessa tabelinha. Preencha comigo, nada de ficar dando print. Para com esse negócio de print, depois tu deixa no telefone e esquece. Adjunto adnominal. Adjunto adnominal, ele sempre se refere a substantivo. Então, ele se refere a substantivo. Aí a gente já começa a entender a diferença entre ele e o complemento nominal. Porque o complemento nominal, daqui a pouquinho eu vou juntar tudo. Não precisa ainda anotar isso não, estou só comentando. O complemento nominal, você viu lá, ele completa tanto substantivo, quanto adjetivo, quanto advérbio. Já o adjunto adnominal, ele só aparece se referindo a substantivo, tá? Então, sempre se refere a substantivo. Daqui a pouquinho a gente vai melhorar isso daí, aumentar, aprofundar isso daí. O adjunto adnominal, ele vem com preposição? Sempre, Adriana. Ele vem com preposição, Adriana? Ele vem? Você que vai me responder. Ele vem com preposição? Ele pode vir. Ele não precisa da preposição. Ele pode vir quando ele aparece sob forma de locução adjetiva. Quando ele aparece sob forma de locução adjetiva, ele vem com preposição. Quer ver? Vou te dar exemplo. Se eu digo assim, lembra? Eu já te dei vários exemplos, vou te dar mais um. Se eu digo assim, ó, comprei o livro de... Peraí. Comprei o livro de português. Então, olha só. Ao redor do núcleo, esse aqui é o núcleo, pode haver adjuntos adnominais. Ó, cadê os adjuntos adnominais? O, que é o artigo, e o de português, que é locução adjetiva. Ó, então, eu tenho dois adjuntos adnominais. Eu tenho o artigo e a locução adjetiva de português. Então, vou repetir. Ele pode vir com preposição? Pode, se ele vier sob forma de locução adjetiva, mas ele não é termo obrigatoriamente preposicionado, como é o caso do complemento nominal. Você vai ver que o complemento nominal ele é sempre preposicionado. Comece a organizar essa tua vida aí. O complemento nominal é sempre preposicionado. O adjunto adnominal não, ele pode vir com preposição se ele vier sob forma de locução adjetiva, tá bom? E quem é o adjunto adnominal na classe gramatical? Agora eu vou cobrar isso de você porque eu já te ensinei isso. Na classe gramatical, quem é o adjunto adnominal? Vou reformular a pergunta para ficar ainda mais fácil. Quais são as classes gramaticais que podem exercer a função de adjunto adnominal? Quais são as classes? Artigo, lembra? Pronome, qualquer tipo de pronome, pronome possessivo, pronome demonstrativo, artigo, pronome, numeral, adjetivo ou locução adjetiva. Essas são as classes que podem exercer a função de adjunto adnominal. Tá bom? Isso, artigo, numeral, pronome, adjetivo, locução adjetiva. Então, olhe para mim. Agora, você está indo para outro patamar. Patamar de poder ajudar uma pessoa perdida. Vou te mostrar uma pessoa perdida. O que eu vou falar agora não é para você copiar aí em casa. Olha uma pessoa perdida. Adjunto adnominal... Ele é adjetivo ou ele vem junto a um adjetivo? Ai, meu Deus, o complemento nominal, ele é um adjetivo, ele vem junto a um adjetivo? Ai, tô zonzo, não sei, a pessoa perdida. Agora eu vou mostrar você organizando essa pessoa perdida. Presta atenção.
O complemento nominal, estou olhando para a parede, o complemento nominal, ele é um nome que completa um nome. Olha que chique. O complemento nominal é um substantivo que completa um substantivo. Complemento nominal é um substantivo que completa um outro substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, a gente está começando a organizar a diferença entre complemento nominal e adjunta de nominal para essa pessoa perdida. Complemento nominal, ele é sempre um substantivo antecedido de preposição. E ele pode completar substantivo, adjetivo, advérbio. Já o adjunta de nominal, ele vem junto ao substantivo. Tudo bem? Que foi? Presta atenção. Presta atenção. Pare de... O que está vendo com esse chat? Eu voltei. Eu falei da pessoa perdida e o chat, e o negócio bugou, não foi? Tá, eu vou repetir a pessoa perdida. Gente, eu tenho que printar esse chat. Adriana, volta na pessoa perdida. Adriana, sou eu. Adriana, essa pessoa perdida sou eu. Fala de novo. Vocês estão muito... Tá, eu vou voltar a pessoa perdida. Para de escrever isso daí que tá me dando nervoso. Olhe pra cá, olhe pra... Não, fica tranquilo. Eu percebi que parou. Tá? Eu percebi que eu tô com um olho no peixe e outro no gato. Então, presta atenção. Você vai dizer a pessoa perdida, olha a pessoa perdida. A pessoa perdida. A pessoa perdida vai falar assim... o complemento nominal, ele é um adjetivo e o adjunta de nominal é um adjetivo. O complemento nominal é o quê? Ele se refere a quê? Ele completa o quê e ele é o quê? Ele completa um adjetivo, ele é um adjetivo. O adjunta de nominal se refere a um adjetivo. Você não, ó, você vai falar, essa pessoa perdida, você percebeu que essa pessoa perdida não sabe nem o que é se referir a. Ele fica assim, é um adjetivo que se refere a um adjetivo, ele confunde classe com função, esse perdido, essa pessoa perdida. Agora eu vou mostrar você respondendo essa pessoa, olha só, presta atenção. O complemento nominal, na classe gramatical, ele é um substantivo antecedido de preposição, que completa um substantivo, um adjetivo, um advérbio. Então, ó, isso aí a gente viu lá na tabela no vídeo anterior. Olha para mim que eu estou organizando a pessoa perdida. O complemento nominal, ele completa substantivo, adjetivo, advérbio, mas ele é um substantivo. Lembra? O complemento nominal, ele é um substantivo que completa um nome. Ou seja, ele pode completar substantivo, adjetivo, advérbio. O adjunta de nominal, ele não se refere a substantivo, adjetivo, advérbio, como essa pessoa perdida está achando. O adjunta de nominal, ele só se refere a substantivo. Só que ele pode ser tudo isso, artigo, numeral, pronome, adjetivo. O complemento nominal, não. O complemento nominal, ele é sempre um substantivo antecedido de preposição que completa um nome, substantivo, adjetivo, advérbio. Já o adjunta de nominal, ele vem sempre junto a um substantivo. E ele pode ser pronome, numeral, artigo, locução adjetivo ou adjetivo. O complemento nominal nunca pode ser adjetivo. O adjunta de nominal, ele pode ser um adjetivo, ele pode ser uma locução adjetiva. E isso já começa a se organizar na sua mente, para quando eu misturar tudo, você começar a entender. Repita comigo agora, ó, para essa pessoa perdida, que ela não sabe nem complemento nominal é adjetivo, complemento nominal é o quê? Você vai dizer para essa pessoa, complemento nominal é função do substantivo. É um substantivo que completa um nome, ou seja, pode completar substantivo, adjetivo, advérbio. Já o adjunta de nominal é uma função que pode ser do adjetivo, artigo, numeral, que vem junto a um substantivo. É isso. Então vem comigo. Eu não disse para você que é pouca coisa, mas é só isso, já está acabando. É só você anotar direitinho e depois você vai memorizar essa tabela, vai ficar com ela debaixo do braço aí durante um tempo, até internalizar esses conceitos. Tem que internalizar esses conceitos. Ó, vou pro 8º item. Aposto. Foi o último do vídeo anterior. Aposto. Aposto. O que é aposto? Aposto é um substantivo ou um pronome que, ó, ele é termo que... Aposto é termo que... Presta atenção ao estrago que eu vou fazer agora, hein? Olha pra cá. Olha pra cá. Vou fazer um estrago. Presta atenção. Aposto é termo que
explica. Quais são os tipos de aposto? Agora a gente vai lembrar todos os tipos de aposto. Então vem comigo, você acabou de ver isso comigo. Ele é termo que explica. Ele também pode enumerar. Então, ele explica, ele enumera, ele distribui. O que mais? Ele resume. Ou ele nomeia. Adriana, o que você está fazendo? Colocando todos os tipos de aposto. Ou ele retoma a oração. Tá? Deixa eu apagar aqui essa... Tá me atrapalhando esse pedacinho aqui, ó. Ele retoma a oração, tá bom? Então, olha pra cá. Aposto é termo que pode explicar, enumerar, distribuir. Porque eu tenho o aposto explicativo, o enumerativo, o distributivo, o resumitivo, aquele que nomeia, que é o especificativo, e aquele que retoma a oração, tá bom? O aposto vem com preposição? Não, pode, não vem com preposição, mas ela pode aparecer dependendo do aposto. Ele não é termo obrigatoriamente preposicionado, mas pode aparecer, você vai ver já já no exemplo. Tá, então vamos lá. Ó, exemplo de aposto. Vou te dar 2 exemplos, tá? Já te dei vários, lá na teoria vou te dar 2. Você diz assim, ó, João, o aluno, chegou. Isso é aposto. Então vamos lá. O aposto na classe gramatical, ele pode ser um substantivo. Ele é sempre substantivo. Mas também pode ser um pronome, porque tudo que o substantivo é, o pronome pode ser. Ele também pode vir nomeando. Eu vou te dar um exemplo de aposto especificativo. Ó, mês de maio. De maio não é nome? Então, ele é um aposto especificativo. Tudo bem. E ele veio com preposição. Você entendeu por que eu te dei esse exemplo? Mês de maio? De maio é aposto. Por que é aposto? Porque está dando nome para o mês. Adriana, por que você quis dar esse exemplo? Para mostrar que a preposição ela não é obrigatória no aposto, mas pode aparecer. Você está vendo aí um exemplo de aposto preposicionado? É um substantivo antecedido de preposição, é o nome do mês, mês de maio. Nome de rua também vem com preposição. Ó, Praça da República. Da República está dando nome à praça. É aposto especificativo. E ele está com preposição. Então, não é comum o aposto vir com preposição, mas quando é aposto especificativo, pode vir. Tá bom? Eu estou colocando tudo que você tem que saber. Você não vai conseguir saber isso só nesse vídeo. Você está anotando para depois fazer um estrago com isso. É muita informação para uma aula só. Por isso que eu estou indo devagar para você anotar. Não fique se cobrando aí, Adriana, será que eu não sei isso tudo ainda? Não, não sabe, vai saber. Quando a gente começar a exercitar. Tá bom? Fechamos. Então, olhe para mim. Agora sim, você fez um resumo. Fizemos aí, falamos de 8 termos da oração. Faltam 2 para fechar. Vocativo e predicativo. Tá bom? Então, olhe para cá. Estamos fechando. Agora vamos falar do vocativo e do predicativo. Então, peraí, deixa eu voltar. Vocativo. Quem é o vocativo? Vocativo é o chamamento, a invocação. Vocativo é o chamamento, a invocação, tá? Deixa eu aproveitar aqui o chat para tirar umas dúvidas. Adri, aposto resumitivo é a mesma coisa que aposto recapitulativo? É, Débora, isso aí, a mesma coisa, são sinônimos, tá? Que mais? Dri, qual é a diferença de mês de maio para mês das noivas? Diego, você não é bobo, não. Você é esperto. Essa é a diferença entre a adjunta de nominal e o aposto. Diego, segura aí. Pô, isso é spoiler. Já eu vou falar sobre isso, garoto. Você já assistiu essa aula, né? Já eu vou falar sobre a diferença entre mês de maio e mês das noivas. Presta atenção. Por enquanto, o que você tem que saber? Já eu vou misturar tudo, confia em mim. Por enquanto, você tem que saber que mês de maio é aposto especificativo, porque está dando nome ao mês. E o aposto especificativo é aquele que nomeia, tá? Maio é o nome do mês. Maio, abril, junho. Por isso que é aposto especificativo. Mas daqui a pouquinho a gente vai misturar
o aposto especificativo com adjunta de nominal, com complemento nominal, tá bom? Confia em mim, segura isso daí. Ó, tá muito ansioso. Ó, vocativo, coisa linda. Vocativo é o chamamento. É termo que se usa para chamar por alguém ou coisa. Vocativo é invocação. João, venha cá. Vocativo. Gostamos muito de você, Fernanda. Vocativo. Tá bom? É isso. Tá bom, acabou. Tá bom, Dri. Tá bom? Cara, eu acabei de me lembrar de uma questão da VUNESP. Eu acho que eu não coloquei essa questão no seu material, então deixa eu colocar um exemplo. Era branquinha, não era nem pretinha, era branquinha. Falava assim, branquinha, cheguei. Cara, eu me lembro dessa questão da VUNESP, eu acho que foi para o Ministério Público de São Paulo. Aí, olha o que a VUNESP fez. Preste atenção agora ao que eu vou falar. Olha a pegadinha da VUNESP. Então, anote mais esse exemplo. Branquinha, cheguei. Aí, a VUNESP dizia o seguinte, ó, tá olhando para a frase? A VUNESP falava assim, nesta frase, branquinha, cheguei, a palavra destacada é um adjetivo, porque está qualificando a pessoa com quem se fala. Branquinha. É uma qualidade. É um apelido. Presta atenção. A banca queria saber se branquinha era adjetivo. A VUNESP queria saber se branquinha era adjetivo. Só que branquinha é vocativo. E vocativo é função do substantivo. Branquinha não é adjetivo. Questão interessantíssima da VUNESP, porque muita gente errou porque falou assim, é branquinho, ó, branco, verde, é cor. Se é cor, é adjetivo. Só que aqui branquinha é o apelido da pessoa, branquinha, né? Se é vocativo, é substantivo. Vocativo é função desempenhada pelo substantivo. Então, branquinha aqui é um adjetivo que foi substantivado. Por quê? Porque é o vocativo. Então, você vai dizer que é um vocativo na função sintática e na classe gramatical é um substantivo, é a branquinha, é o apelido dela. Tudo bem? Então, repita comigo. Vocativo é função do substantivo e não do adjetivo. Adjetivo não pode ser vocativo. Tudo bem? Tá comigo? Então, neste contexto, é isso aí. Não é adjetivo, tá? Ó, outra coisa. Dri, eu aprendi que o aposto explicativo vem sempre entre vírgulas. Isso é verdade? É, mais ou menos. Assim, não é só entre vírgulas. Ó, deixa eu só voltar aqui para tirar essa dúvida, que essa dúvida pode ser a dúvida de todo mundo. Todos os apostos, exceto o especificativo, eles vêm sempre isolados por sinal de pontuação. Isso não é só para o explicativo, não. Isso vale para qualquer aposto. Todos os apostos vêm isolados por sinal de pontuação. O problema é você dizer que é só por vírgula. Não, ele pode vir. O aposto explicativo, ele pode vir com vírgulas, travessões ou parênteses. Não são só as vírgulas, tá? Então, para você ampliar isso aí que você aprendeu, tá perfeito que você aprendeu, só vamos ampliar. Você vai dizer o seguinte, ó, todos os apostos vêm isolados por sinal de pontuação, porque eles são termos acessórios. Então, eles podem vir com vírgula, não é só o explicativo, o enumerativo, o distributivo, menos o especificativo. E isso não se restringe às vírgulas, entendeu? Podem ser os dois pontos, os travessões, tá? Então, tá bom. Ó, olhe para mim. Último. Vamos com tudo agora pro predicativo. Último termo sintático, para depois a gente ficar só exercitando. Vai ser uma beleza, juntando tudo, misturando tudo. Aproveite agora, força. Eu sei que teoria às vezes cansa, mas vou devagar com você. Vem, é o último. Predicativo. Predicativo. Bom, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que predicativo recebe esse nome porque vem sempre no predicado. Então, o predicativo, a função dele é a de aparecer no predicado, por isso ele recebe esse nome, predicativo. Ele pode ser uma qualidade, um estado, uma característica que é atribuída ao sujeito da oração, se for o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é aquele que se refere ao sujeito.
e que vem no predicado. Então, por exemplo, quando você diz Letícia é muito inteligente é um predicativo. Por quê? Porque está se referindo a Letícia que está lá no sujeito, predicativo do sujeito. Ando preocupado. Qual é o sujeito? Eu. É um sujeito oculto. E é o estado. Eu ando nesse estado, preocupado. Então tudo isso é predicativo do sujeito, tá? Esteve cansado, mas agora é pura energia. Ó, qual é o sujeito? Ele. Ele, tá oculto, esteve cansado, mas agora ele é pura energia. Então os dois referem-se ao sujeito e vêm no predicado, por isso são chamados de predicativo do sujeito. Mas agora eu preciso ampliar. Você está fazendo um curso completo, então você tem que saber o melhor e o pior. O que pode complicar nisso daí? O que pode complicar é que o predicativo, ele não é só um adjetivo. O predicativo, ele pode ser uma função desempenhada pelo substantivo, pelo numeral. Não é só adjetivo que pode ser predicativo. Anote isso daí. Predicativo pode ser representado pelo adjetivo, como foi nesses exemplos aí. Ó, cansado é adjetivo. Mas ele também pode vir representado pelo substantivo, ó, pura energia. Então, anote isso daí. O predicativo na classe gramatical pode ser adjetivo, pode ser substantivo. Por exemplo, se eu digo, ele é professor. Professor é predicativo. Mas na classe gramatical ele é um substantivo. Ele é um substantivo na classe e é um predicativo do sujeito na função. Pode ser também um pronome. Se eu digo assim, ó, o professor sou eu. Quando eu digo professor sou eu, olha aqui. Eu é predicativo do sujeito. Na classe gramatical ele é um pronome. Ele é um pronome na função de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito também pode ser um numeral. Por exemplo, se eu digo assim, vamos lá. Os alunos são 3. Ele pode ser um numeral na função de predicativo do sujeito. Tudo bem? Então, ó, tá organizando sua vida aí? Predicativo pode ser adjetivo, pode ser substantivo, pode ser pronome, pode ser numeral. Predicativo pode vir com um verbo de ligação ou não. Isso eu já te ensinei, mas eu quero que você anote, porque a gente vai fazer um estrago daqui a pouquinho nas questões. E você não pode esquecer isso, não. Predicativo, ele pode vir com um verbo de ligação ou não. Se eu digo assim, ó, isso a gente estudou lá em predicação verbal. Se eu digo assim, vamos lá. Ela está feliz. Nesse caso, você tem um predicativo do sujeito com verbo de ligação. Mas eu posso ter predicativo do sujeito com verbo que não seja de ligação. Por exemplo, se eu digo assim, ela estuda português feliz. Feliz também é um estado que se refere ao sujeito e vem no predicado, predicativo do sujeito. E o verbo não é de ligação, o verbo é transitivo direto. Então, anote isso daí. Predicativo pode vir com qualquer verbo. É por isso que existe o predicado verbo nominal que você já viu comigo lá. Ele pode vir com verbo de ligação ou não. Pode vir com qualquer verbo. Ele pode vir com verbo de ligação e aí o predicado vai ser nominal. Ou ele pode vir com verbo de ação e aí o predicado vai ser verbo nominal, tá bom? Então, fechando. A gente está fechando o predicativo do sujeito para aprender o predicativo do objeto. Predicativo do sujeito, uma qualidade, um estado, uma característica que vem no sujeito e se refere ao predicado. Pode ser um adjetivo, um pronome, um substantivo, uma locução, claro. Pode vir com verbo de ligação ou não, tá bom? Agora você vai ver comigo para fechar o último conceito, para fechar o vídeo. Predicativo do objeto. Eu quero que você se ligue aqui. Depois eu misturo tudo. Galera que está no chat,
Respondo depois. Preste atenção, porque por enquanto não dá para a gente discutir. Tá faltando conhecimento para você depois trazer essas dúvidas, tá? Então guarde, confie em mim, confie em mim. Daqui a pouco eu vou responder, vou misturar, mas olhe para cá, tá fechando, olhe para cá. Predicativo do objeto. Predicativo do objeto, o nome já diz, é uma qualidade ou característica atribuída ao objeto. Tá bom, por isso o nome dele é predicativo do objeto. Primeira coisa que você tem que saber é que o predicativo do objeto, ele pode ser predicativo do objeto direto ou do objeto indireto. Isso é importante você saber. Existe o predicativo do objeto direto e o predicativo do objeto indireto. Então vem, ó. Preciso de você acordado. Você tá vendo esse acordado? Acordado se refere ao objeto. Você é um objeto. É um objeto indireto. Quem precisa, precisa de. Tá vendo aqui a preposição? Então, esse aqui é o chamado predicativo do objeto indireto. Próxima. Suas palavras deixaram-me triste. Esse triste manda seta para quem? São as palavras que estão tristes ou eu fiquei nesse estado triste? Esse triste se refere a me. Esse me é o que do verbo? Quem deixa, deixa o menino. Então vem, ó. Quem deixa, deixa o menino. O verbo é transitivo direto, não é isso? Lembra que o me é coringa? Tá ligado no que eu tô falando? O me é coringa. Me, te, se, nos, vois são coringas, né? Me, te, se, nos, vois são coringas. Como é que eu faço para saber se esse me é direto ou indireto? Eu olho a regência do verbo. Quem deixa, deixa o menino, deixa alguém. O verbo é transitivo direto, esse me é o objeto direto e esse triste, então, é o predicativo do objeto direto. Encontrei o cachorro encharcado na rua. Encharcado na rua. Esse encharcado se refere a quem? Ao sujeito elíptico, eu? Ou é o cachorro? Encharcado se refere a cachorro. É o cachorro que está encharcado. O cachorro é o quê? Objeto direto. Então, esse adjetivo que indica o estado do objeto é o chamado predicativo do objeto direto, tá? Olhe para mim. Predicativo do objeto, ele é uma característica, um estado que se refere ao objeto. Pode ser objeto direto ou objeto indireto. Entendeu? O que a gente vai fazer agora? Próximo vídeo, fechar a tabela. Depois de fechar a tabela, aí eu vou misturar tudo. Aí eu posso elevar mais o nível. Por enquanto, você ainda não está preparado para o pancadão que vai rolar já já. Respire fundo, pegue a sua tabela, apegue-se a ela. Depois eu vou responder a todas as dúvidas, mas agora não, porque não é didático ficar pulando etapas, tá bom? Pegue aí a sua tabelinha e vamos completá-la, finalizá-la. E aí sim, você acabou de fechar a análise sintática. Mas quer saber? Você ainda não aprendeu, você vai aprender agora, treinando. É a seguir, que você vai aprender mesmo. Vamos lá. Roda a vinheta.